Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fala, guria, diz aí pra mim o que você tá achando, né? Sobre essa nossa série Evolução Espiritual na Prática. Hoje eu vou fazer a segunda parte, tá? Do capítulo 2, onde a gente tá falando sobre vidas passadas, karma, reencarnação. Então, hoje eu vou trazer assuntos como a personalidade da alma imortal, como a lei do esquecimento, a influência das vidas passadas na existência atual, o karma, né? Pode ser que eu precise fazer mais uma parte, porque essa parte realmente não dá pra gente resumir muito, né? Cada detalhezinho aqui importa, então é mais extenso mesmo, mas vamos lá. Então, a personalidade da alma imortal. A compreensão da personalidade congênita, que é a personalidade da alma imortal, mostra a chave para a cura de doenças até hoje consideradas impossíveis pela medicina alopática. No momento em que o ser humano reconhece que a infância não é o começo e a morte não é o fim, as condições limitantes de uma só existência desaparecem e o campo de atuação terapêutica adentra na amplitude da alma eterna. Nesse momento, o corpo físico mostra que, embora tenha sua importância velada, não é ele quem carrega a chave da cura de doenças conhecidas como crônicas. Simplesmente pelo fato de que o corpo físico é o veículo que cada ser humano tem em uma existência física, portanto perecível, que tem seu prazo de validade expirado no final de cada vida. Mas e a alma? Essa sim vai resistir eternamente. Assim como um disco rígido de um computador registra todas as impressões, os acontecimentos que a alma viveu. A alma sim resiste, né, eternamente, como um disco rígido que vai ali registrar todas as impressões que a alma viveu. Então, como a alma habita o corpo e não o inverso, a morada de nossa consciência não é o físico, é o não físico, ou melhor, a essência divina que todos temos e chamamos de alma. Essa sim é imortal, tá? Então, a personalidade da alma ela é notada com nitidez nas crianças já, que mesmo sem quase nenhuma experiência de vida nessa existência terrena aqui, apresenta um temperamento bem definido, sem mesmo terem tido tempo de aprender ou se desenvolver. O que isso quer dizer? Que mesmo a criança bem pequenininha ela já demonstra traços desse temperamento, né? Minha filha tem 5 anos e, meu Deus do céu, ela é bem diferente de mim e tem coisas assim que a gente vai aprendendo a lidar, entendendo para conseguir conviver bem, né? Porque também, e até para ajudá-la a desenvolver os potenciais dela. É muito importante a gente ter esse conhecimento. Então, algumas crianças elas têm facilidade com as artes, outras com a tecnologia, sem elas nunca terem tido acesso, né, ou treinamento a isso. E como que isso se explica? Por meio da personalidade congênita. A criança ela não é uma criança, ela é um espírito com o corpo de uma criança, que vai carregar sua essência, seus traços de personalidade, sejam eles positivos ou negativos. Isso explica também alguns medos, sentimentos ruins, padrões de comportamento negativo sem causa aparente, sem que haja uma explicação física sensata para isso. Então, a alma imortal está revelando, nesses casos, tendências adquiridas em outras existências. Sentimentos como medo, mágoa, tristeza, depressão, entre outras, né, que vão se manifestar agora, mas que a alma já trouxe de outras encarnações. Portanto, se a terapêutica não tiver uma abrangência transcendental, como que a gente pode obter uma cura e um bem-estar, né? Daí fica difícil. Então, essa visão ela vai contrariar a concepção básica da psicologia oficial, que diz que a nossa personalidade se forma a partir de aspectos genéticos, familiares e sociais. Nessa visão, a causa de muitos traços de personalidade inferior é encontrada na relação com os pais, os amigos, os acontecimentos da vida.
inevitavelmente há a tendência de encontrarmos culpados para justificar a personalidade negativa de cada um. Isso é um erro e isso vai atrasar a evolução, tá? Não existem vilões, não existem vítimas, não existem culpados. Existem apenas situações e experiências e energias que a gente está precisando resgatar e que a gente está aprendendo a desenvolver aqui, ok? Uma personalidade vítima, depressiva, medrosa, isolada, ela não é criada na infância através de acontecimentos sociais. Ela apenas é revelada na infância e pelos acontecimentos, por aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. A mágoa ou o medo, eles não foram criados pelos pais ou quaisquer outras pessoas, e sim foram revelados, porque eles já existiam na alma, que nunca morre com a morte do corpo físico. Certo? Então, as características individuais aqui no nosso modo de agir, de reagir, são as tendências que nós já trazemos latentes conosco e que no confronto com as situações da vida terrena, elas passam a se manifestar. Elas são os modos de pensar, de sentir, de se expressar, que nós já trazemos nos nossos corpos emocional e mental, que vão nos caracterizar e que já nascem conosco. Nós não formamos uma personalidade nessa encarnação, nós a revelamos. Isso é muito importante a gente deixar bem claro. Então, nós somos um ser de vários corpos, sendo o físico o único facilmente visível. Por isso parece que apenas existe ele, mas para além dele nós temos o corpo emocional, temos que é o dos sentimentos e emoções, nós temos o corpo mental, que é o dos pensamentos, e o corpo espiritual, que é o da alma. Então nós somos esses 4 pilares, os 4 pezinhos da cadeira, tá bom? Então, ao reencarnarmos, tá? Aqui nós chegamos no mesmo nível de desenvolvimento, de sentimentos e de pensamentos de quando nós saímos da última vida terrena. E, portanto, cada um de nós, ao passar pelas situações atuais aqui, da vida intrauterina e da infância, vai reagir ao seu modo, de acordo com essa programação que nós já trazemos da nossa personalidade congênita, percebe? Então isso é facilmente observável numa família que tem vários filhos e que cada um tem a sua maneira, né? O seu jeito de ser, a sua personalidade. Um vai ser mais irritável, o outro mais magoável, o outro mais agressivo, o outro mais calmo, paciente, carinhoso. Então, já um é mais tímido, é mais triste. E foram criados da mesma forma, foram criados pelos mesmos pais, né? Por que isso ocorre? Porque a nossa personalidade é congênita e porque tudo é uma continuação, uma vida da outra. Então, a continuação das tendências negativas, das positivas. E a nossa meta aqui faz parte da nossa evolução, curar as nossas tendências negativas. E assim a gente vai reencarnando, mudamos os nossos corpos físicos, vamos mudando de acordo com os aprendizados necessários, mas mantendo os nossos corpos energéticos, que é onde ficam gravadas essas impressões e tudo isso que nós já trouxemos de outras vidas. Então, a personalidade congênita, em seus traços negativos, ela vai revelar exatamente o motivo de reencarnarmos, ou seja, qual é a missão de nossas almas. Que é a cura dessas nossas emoções inferiores. Então, reconhecendo esses padrões negativos e dando a atenção devida a eles, através de uma abordagem transcendental, estaremos sintonizados com o nosso propósito, caminhando na direção da cura da nossa alma. Por isso, as situações que acontecem aqui na nossa vida, na vida de uma pessoa, elas não são as responsáveis por gerar os sentimentos inferiores, porque esses sentimentos já existiam antes de a pessoa reencarnar. Então, a pessoa vai atrair esses sentimentos, essas emoções, são energias que ficam no nosso campo eletromagnético e que vão emitir uma vibração e atrair magneticamente situações, tá? Para que essas inferioridades se revelem, para que sejam tratadas e sejam expostas e consequentemente tratadas, tá? Então, vamos ver por outra ótica, assim, né? Quando algo acontece que mostra raiva em determinada pessoa,
Não foi aquele acontecimento causador da raiva, ele apenas aflorou um sentimento já existente. Por isso, quanto mais atraímos coisas que nos fazem mal, indica que o sentimento ruim ainda está em nós. Ele não foi criado, ele foi revelado, foi aflorado por aquela determinada situação que eu passei, ou uma determinada pessoa também, né? Então, se você começa a mudar a sua visão, você vai parar de atrair esses acontecimentos. Além de parar de culpar, de encontrar vilões, algozes, né? Esses nunca existiram. Tudo existe aí como um espelho para te mostrar e para revelar, para aflorar essas questões que precisam ser tratadas dentro de você. Então, nós atraímos os acontecimentos que a nossa personalidade congênita precisa para curar. É uma aproximação natural, é uma lei imortal, a gente vai falar aqui sobre essa lei também de causa e efeito, e é uma verdade universal. Então, a gente está atraindo aquilo que a gente emite, e o que nós emitimos é a nossa energia, é quem nós somos. Quanto mais a gente vai se lapidando, curando essas emoções inferiores, esses sentimentos, né, essas questões aí da nossa personalidade, melhor vai ficando a nossa vibração, mais vai aumentar o nosso consciente de amor e de luz, e mais a gente vai parar de atrair essas situações para nos revelar e nos aflorar essas questões internas. Combinado? Então, a maior barreira que qualquer pessoa que procura a cura para uma doença, por exemplo, pode encontrar é atribuir a origem de seus sofrimentos e dores aos fatos ocorridos na infância ou no decorrer da vida. A morte de alguém, o abuso sexual, o distrato, a agressão, entre tantas outras atrocidades, nunca foram as reais causas da dor de ninguém. Tais situações são traumáticas e dolorosas inquestionavelmente. No entanto, elas revelam-se como agentes naturais que existem para produzir a cura da alma, a elevação da consciência ou reforma íntima. Então, em outras palavras, são acontecimentos necessários para produzir uma mudança positiva do nosso karma, das energias que nós já trazemos. Então, se a pessoa não entende, ela vai culpar o acontecimento, vai culpar as pessoas, vai se rotular como vítima, vai se afundar num mar de dor, de sofrimento, que isso vai atrasar substancialmente a evolução dela. Então, nós devemos nos libertar das ilusões e assumir firmemente a nossa responsabilidade de busca por evolução. Sempre foi e será responsabilidade nossa, tá? A lei do esquecimento. Essa é uma lei aqui especialmente conduzida para que o uso do livre-arbítrio não seja influenciado por nossas recordações de vidas passadas. Então, quando reencarnamos aqui na Terra, e uma proposta básica da nossa evolução e harmonização de conflitos com outros espíritos também presentes aqui no plano físico, nós precisamos ter neutralidade para poder começar tudo de novo, sem nos deixarmos ser influenciados pelas lembranças da alma imortal, ou seja, de outras experiências. É assim que a gente vai conseguir evoluir. Curar por curar, mostrar que a gente passou daquela lição. Agora, se eu me lembro que eu matei a minha filha, ou que a minha filha me matou em outra vida, como é que eu vou vir e vou desenvolver amor por aquele ser? Não tem como, né? Então é só para dar um exemplo aqui. Então é de suma importância a vigência dessa lei do esquecimento, pois sem ela, em certos casos, seria muitas vezes impossível saber que nosso filho de hoje é o ladrão ou o estuprador do passado. Né? Foi o exemplo que eu dei também. Também serve aqui. No nível evolutivo em que nos encontramos, onde a capacidade de amar incondicionalmente ainda não é desenvolvida, essa lei absoluta dos planos superiores vai nos permitir reiniciar o nosso processo de redenção das nossas atitudes negativas e dos conflitos com outros espíritos quantas vezes forem necessários. Então, ter plena lembrança dessas situações, tá? Dessas experiências passadas, para nós que ainda somos seres muito infantis, no que tange aí ao desenvolvimento da consciência espiritual, poderia aumentar mais ainda os nossos conflitos e os desvios da nossa conduta. Então, por isso que existe essa lei. Essa lei, ela permite que em nossa família convivam
patrões empregados do passado, né? Marido, muitas vezes vindos como marido e mulher, assassinos e assassinados de outrora, que podem vir como irmãos, pai, filho, mãe e filha, entre outros grupos de parentesco. Então, o livre-arbítrio ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, com a finalidade de harmonizar seus conflitos e erros do passado e seguir evoluindo nesse fluxo infindável do universo. A influência das vidas passadas na existência atual. Tem uma frase aqui do Buda que diz o seguinte: se quiser conhecer o seu passado, olhe sua vida presente. Se quiser conhecer o futuro, olhe o presente. Olha que baita ensinamento, né? Então, pela percepção dessa natureza humana, que é a personalidade congênita, a gente pode ter uma noção de qual influência que as vidas passadas vão refletir na nossa atual existência nessa encarnação. Simplesmente nós somos a continuação de tudo que já ocorreu, como eu já falei aqui. Então pensa que você começa aqui, tá, um ano letivo tradicional das nossas escolas, por exemplo. Ontem você foi à aula, hoje você está na sala de aula e amanhã vai continuar a frequentar. O que ocorre é o fato simples de que em cada evolução, a cada evolução você segue sua caminhada em estágios mais elevados e assim sucessivamente. Você passa de ano, né? Resumindo. Mas o conhecimento que você adquiriu durante a experiência, ele vai sendo acumulado e vai ficando contigo no acervo da tua alma. Ele faz parte da tua personalidade. Não é porque tu desencarnou que perdeu todo aquele conhecimento. Não, vai trazer para a próxima nessa encarnação e vai levar os ensinamentos daqui para a próxima também, tá? Então, se você quiser saber qual é a influência das suas vidas passadas na sua existência atual, se olha no espelho. O que você sente quando se olha no espelho, né? Vai consultar o seu eu interior. Avalia aí as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, os seus dons, a sua vocação, o seu nível de consciência. Tudo isso foi construído ao longo dessas inúmeras vidas e dessas vidas que você experienciou aqui no plano físico, você experimentou aqui, tudo isso foi construído ao longo de todas essas vidas. Por isso a gente precisa viver tantas experiências aqui no plano físico. Da mesma forma que a gente precisa frequentar as aulas na escola. Mas o que uma pessoa era em seu universo de emoções, pensamentos, sentimentos e conhecimentos não se altera drasticamente de uma aula para outra. É um processo lento, não tem como sair de um ponto aqui e ir direto para o outro ponto. É um processo lento que a gente vai caminhando, né? Ou como alguns preferem, é uma espiral que a gente vai subindo. Não tem como sair daqui e já ir direto para o ponto lá em cima, tá? Então, por isso a gente precisa viver tantas experiências aqui no plano físico. Combinado? Então, se você vem sendo um aluno dedicado, presta atenção nas aulas, estuda, faz o seu tema de casa, né? O seu desempenho nas provas ele vai ser muito bom. Consequentemente, você vai passar de ano, tá? Agora, se você não vem se dedicando, estudando as provas, né, as situações que acontecem na sua vida, o seu crescimento, sua evolução, essas provas vão ser verdadeiros calvários na sua vida. Então é muito provável que você reprove, repita de ano. Aí você vem para uma outra encarnação com as mesmas questões que você já viveu nessa. Ok? O karma. Então a sociedade ocidental ela faz mau uso dessa palavra, tá? Na sua origem, karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. Então karma é ação e não punição pelos malfeitos. O karma está baseado na lei cósmica de ação e reação e também na lei do retorno. Então nós estamos ligados aos frutos de nossas ações, que vem a ser uma expansão de nós mesmos, e assim inevitavelmente nós vamos colher o que plantamos. Quando um ser humano, por sua tomada de consciência e consequente mudança em suas ações, se liberta de compromissos kármicos, ele leva também à libertação aqueles que estão à sua volta, que tinham, né, algum tipo de karma junto, que estavam ligados, tinham conexões por determinado tipo de karma, tá? O processo de libertação do karma ele vai nos conduzir ao autoconhecimento, à aceitação do nosso ser crístico,
nos levando aí toda a esfera planetária a elevar o seu nível vibracional, produzindo assim um karma luminoso por uma ação livre de egoísmo e, portanto, libertadora. Então, quanto mais a gente vai se melhorando, vai aprendendo, vai diminuindo as nossas inferioridades, vamos começando a gerar bons exemplos, né, a aprender, a ensinar, mais a gente aumenta todo o nível consciencial do planeta. Isso é uma onda, a gente vai reverberando a nossa energia e isso acaba contaminando positivamente, né, afetando positivamente todo o planeta, tá? Isso é muito importante. Então, desde os tempos lá imemoriais, né, a palavra karma ela sugere algo ruim, tá, associado com ajuste de contas, com sofrimento, com expiação. E isso se deve ao fato de que o homem teme deparar-se consigo mesmo. O encontro com a sua natureza interna é também um encontro com o seu karma. E só a partir desse encontro é que é possível a libertação. Não tem outro caminho. A gente pode usar chama violeta, né? Pode transmutar aí muito do nosso karma, mas a gente vai ter que se defrontar com muitas coisas erradas que a gente fez lá atrás, se perdoar, pedir perdão, se aceitar, né? E aceitar as coisas que aconteceram com a gente como lições. É a forma mais rápida e mais objetiva, mais prática que a gente tem para ascender e para evoluir, tá? Então é comum aqui que se confunda a libertação do karma com os tipos de julgamento aqui do planeta Terra. Justamente porque é esse o referencial que a gente tem, dor e punição. Os seres de luz que atuam na liberação do karma, eles têm a função de nos ajudar na orientação e na busca da nossa libertação espiritual. À medida que a gente alcança níveis mais sutis, nós vamos ganhando consciência e naturalmente aprendemos melhor como agir. Assim nós podemos utilizar diversos meios para nos limparmos dos nossos próprios males e inferioridades. Então a libertação do karma, ela nos leva justamente a ter consciência de nossos atos e de nosso livre-arbítrio, mas para que a gente possa se libertar dessas amarras de sofrimento, punição e culpa, é necessário a gente enfrentar e superar esses que até então foram os nossos limites. Sem essa dor, tá, gente? Não é punição, não é sofrimento. Deus não quer que você sofra, Deus não tá te punindo por nada. É só que você sujou e você vai ter que limpar. Você emitiu uma energia e você é responsável, como co-criador nesse planeta, você é responsável por administrar aquela energia e trabalhar ela de uma melhor forma. Olha que profundo isso, né? Se eu criei uma coisa, eu tenho que ir lá e trabalhar com aquilo que eu criei. Ou eu transmuto, ou eu aceito, ou eu devolvo para o Criador, ou eu crio uma coisa melhor com aquela mesma energia. Enfim, você é responsável pelas coisas que você cria. Essa é a nossa responsabilidade aqui. Então, enquanto o homem mantiver dentro de si uma postura defensiva, criando máscaras para depois ter de sustentá-las, ele estará sujeito ao julgamento e ao pensamento alheio, e o que é pior é o seu próprio julgo. Então a libertação do karma, ela propõe justamente a queda dessas máscaras, para que cada um de nós possa ser corajosa e exatamente quem realmente é. O que acontece? Para a gente ser aceito, para a gente não ser julgado, para que os outros possam gostar da gente, para a gente receber amor, carinho e atenção, a gente aprende desde pequenininho que a gente tem que ser como o outro quer. Ah, se fulano não se comportar, não vai ganhar tal coisa. Se não fizer isso, não vai ter aquilo, né? E dentre tantas outras coisas. O que os vizinhos vão pensar se estiverem gritando e chorando? A gente fala, né? E a gente ouviu isso aí quando a gente era criança. Então a gente começa a criar máscaras para evitar de sofrer, para evitar o sofrimento. Ou a gente já sofreu lá atrás, aí começa, não, se eu fui eu mesma e eu sofri, então eu vou me fechar dentro de mim, vou criar um personagem, que é uma máscara, vou fazer de conta que eu sou forte, vou afastar todo mundo, porque daí se as pessoas não chegarem até mim, elas não vão me machucar. É mais ou menos assim que a gente pensa.
Só que aí, quando nesse processo evolutivo, eu tenho que ir olhando e liberando essas máscaras que eu criei, essas energias, né, que foram me prendendo quem eu realmente sou, e também foram criando um quadradinho ali, um quarto, aonde eu me escondi, né, dentro de mim mesma. Então eu tenho que ir lá olhando camada por camada que eu criei e chegar nesse quarto e abrir a chave e me libertar. Isso também é evolução. Mas, para que se manifeste essa nova vida, para que a gente possa se libertar, para que se manifeste essa poderosa e imaculada força da presença divina, é preciso que a gente tenha coragem de ousar nos limparmos, nos libertarmos dessas energias. Ai, perdão. Desculpa. Vamos lá. Então, o grande mestre Sai Baba, ele usa aqui um excelente exemplo para definir o karma. Na infinita sabedoria, tá? Ele disse que para a gente pensar no karma como as hélices de um ventilador, que mesmo depois que o aparelho já está desligado, ainda por um tempo ele continua girando, né? Por causa da inércia, as hastes vão continuar ali num giro durante algum tempo ainda. Então, dessa forma, a gente pode compreender que não há fuga das consequências do nosso passado. O que existe é a consciência para a gente modificar as nossas ações agora e, consequentemente, modificar o nosso futuro. Então, o passado ele é perfeito, a gente não pode mudar. Mas a gente pode usá-lo como uma referência para ações futuras, nem que seja daquilo que a gente não quer mais, daquilo que eu não quero fazer, tá? Então, essa história narrada por... Eu vou contar tem uma historinha aqui bem legal, que foi narrada pelo Shagdu Rinpoche. Ele vai resumir aqui o que seria o nosso comodismo diante desse karma. Conta-se muito a história de um homem tibetano que decidiu fazer uma peregrinação com seus amigos até o Palácio Potala, a residência do Dalai Lama, um lugar muito sagrado. Era uma viagem que marcava uma pessoa por uma vida inteira. Então, naquela época, as pessoas iam a pé ou a cavalo, né? Elas iam muito devagar, assim. Demorava muito para se locomover de uma parte a outra. E a maioria delas nunca tinha visto uma casa assim, elas nunca deixavam a sua região natal e nunca, né, porque demorava muito, elas não iam até outros lugares. Então, quando um homem e seus amigos finalmente chegaram ao palácio, um homem e seus amigos foram visitar esse palácio, mesmo com essa dificuldade e tal, eles ficaram assombrados com a arquitetura, com os múltiplos andares, muitas janelas, e a vista espetacular da cidade que se descortinava no interior. O homem tibetano enfiou a cabeça por uma abertura bem estreita que servia de janela para ter uma visão melhor. Ele trancou sua cabeça neste buraco e puxou várias vezes até concluir que estava realmente entalado. Seus amigos foram embora e lá ele ficou, mandando avisar a sua família que tinha morrido e que não havia lugar melhor no mundo para morrer. Um tempo depois, por causa da vista, né, que ele estava vendo ali. Boa noite, amado. Um tempo depois, o zelador do palácio chegou, vendo ele naquela situação, perguntou para ele: "O que você está fazendo aí?" Ele disse: "Eu estou morrendo." Aí o zelador perguntou: "Por que você acha que está morrendo?" "Porque a minha cabeça está entalada." "E como é que você a pôs aí?" Ele disse: "Eu a enfiei fazendo assim." O zelador então respondeu: "Então tire-a daí da mesma maneira que a colocou." Então o homem fez o que o zelador sugeriu e se soltou. Resumo da ópera: quantas vezes na nossa vida a gente aceita o karma? A gente aceita, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. É assim, a vida é assim mesmo, não posso mudar, não posso melhorar. Quantas vezes a gente não faz nada para se libertar e aceita isso, né? Quantas vezes a gente aceita os fatos e vamos ficar ali inertes diante do que acontece, do que nos acontece, supondo que somos vítimas dessas situações. Sem nenhuma reação, sem coragem para fazer o que precisa ser feito e para mudar o que precisa ser mudado.
Quantas vezes nos recusamos a tirar o pescoço da janela? Por medo, preguiça, comodismo, procrastinação, orgulho, egoísmo, né? Então, de acordo com essa história aqui, só pode haver libertação se houver a consciência dos motivos que nos levaram ao aprisionamento. Assim como esse homem, se a gente conseguir enxergar onde é que estamos presos, nós poderemos quebrar as nossas amarras e ajudar os outros a fazerem o mesmo. A gente precisa entender como que viemos parar onde estamos. Durante toda a vida, embora cada um de nós busque e às vezes até encontre essa felicidade, ela vai ser sempre temporária. A gente não consegue fazer com que isso dure. É como se estivéssemos continuamente atirando flechas, mas no alvo errado. Então, para a gente encontrar uma felicidade duradoura, precisamos mudar esse alvo. A gente precisa se centrar em erradicar o sofrimento nosso e dos outros, não temporária, mas definitivamente. Como é que a gente vai fazer isso? Curando as nossas inferioridades, evitando que a gente repita os mesmos erros, e entendendo as coisas que nos acontecem de uma visão mais elevada, com uma consciência mais elevada. Então a mente, ela é a fonte, pode ser fonte tanto do sofrimento quanto da nossa felicidade. Ela pode ser usada de modo positivo para a gente criar benefícios ou de um modo negativo. Tudo começa pelo controle da consciência que controla a mente, tá? E faz a mente trabalhar como uma ferramenta a nosso favor. Então, embora a natureza fundamental de todos os seres seja uma pureza imortal, que existiu desde sempre, sem começo, né, que é o que a gente chama de a natureza búdica ou a natureza crística, nós não reconhecemos essa natureza. Por quê? Porque a gente criou tanta camada de karma, de energia ruim, de vítima, de dor, de sofrimento, que a gente é controlado pelos caprichos dessas personalidades que a gente criou, dessas máscaras. E isso é muito grande, é muito oscilante. Uma hora eu sou a vítima, na outra hora eu me sinto culpada porque eu falei alguma coisa, na outra hora eu sou uma coitadinha, na outra hora eu sou braba, eu quero xingar, eu quero bater. Então, olha quantas máscaras a gente foi criando e a gente se esqueceu de Deus, dessa centelha que está lá dentro, de quem a gente realmente é. Que é essa centelha divina, um pedacinho de Deus que está dentro da gente e que está conectado com o todo, que permeia tudo, que estamos imersos no todo e conectados com tudo. Só que a gente esqueceu, a gente perdeu essa conexão. Nós nos conectamos com o externo, nos conectamos com essa vida, com essa dimensão e esquecemos que fazemos parte de tantas outras dimensões. Nosso ser é um ser multidimensional, tá? Então, cada semente, cada pensamento, palavra, ato, cada sentimento é uma semente que a gente está plantando. Isso é importante a gente orar e vigiar para perceber que tipo de plantação que eu estou fazendo. Então, com a mesma certeza que a semente de uma planta venenosa vai produzir frutos venenosos ou uma planta medicinal vai curar, as ações maléficas produzem sofrimento e as ações benéficas vão produzir felicidade. Então, isso é importante a gente parar para pensar, né? Por que eu tenho que ter o controle da mente? Por que eu tenho que mudar minha percepção da mente para a consciência que está para além da mente? Porque aí sim eu vou conseguir observar o que eu estou pensando. Que tipo de pensamentos que estão aqui. Porque muitas vezes a gente só vai reproduzindo, repetindo aquele diálogo mental louco e não se dá conta do que a gente realmente está pensando, porque esses pensamentos vão produzir na gente a liberação de hormônios, vão produzir emoções, e isso vai liberar hormônios, vai gerar várias sensações também no nosso corpo físico, e isso vai manter uma energia, a gente vai acabar emitindo ela e atraindo cada vez mais do mesmo. Então é importante a gente prestar atenção no que estamos produzindo. Nosso cérebro é uma usina, nosso coração é uma usina. Que tipo de energia nós estamos produzindo?
tipo de energia eu estou emitindo, porque é isso que vai voltar. Assim, né, a gente fala muito nos círculos concêntricos, assim como se eu jogar uma pedrinha no meio de um lago, vai formar ondas e depois essas ondas vão voltar, elas vão ir até a borda e vai voltar até o centro. Aí acontece a mesma coisa com a energia emana, a gente emana, ela vai e depois ela volta, porque não existe fora, né? Tudo é dentro aqui do planeta. Não existe fora, tá tudo dentro e nós estamos dentro do planeta. Então, não tem como eu gritar com alguém, emitir aquela energia não retornar para mim de alguma forma. Por isso que é importante a gente estar orando e vigiando sempre e prestando atenção nisso. Tá bom, meus amores? Acho que por hoje tá bom, né? A gente vai continuar aqui falando ainda sobre a roda do karma, os tipos de karma, dharma, e aí vamos para um resumo e para algumas perguntas e respostas. Na prática, né? Eu quero deixar algumas ações práticas aqui para encerrar esse vídeo que fala o seguinte. Como é que a gente pode ter ações concretas aqui para utilizar esse conhecimento? Compreender que a gente está na Terra para evoluir. Por isso que a evolução espiritual, que é o equilíbrio das emoções, né? E a criação consciente dos pensamentos, e aonde a gente coloca o nosso foco principalmente, é o que mais importa. Então a morte não é o fim, a infância não é o começo. Você não é dono de ninguém, ninguém é dono de você. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. E ninguém é responsável pela tua felicidade também. Cada um é responsável por si. Não existem vítimas, não existem vilões. Se você não está feliz, se você é deprimido ou doente da alma, não é e nunca foi culpa do seu pai, do seu marido, da sua esposa, do seu chefe ou da sua infância sofrida. Você não é o seu corpo. Ele é muito importante e deve ser zelado e respeitado, mas é só o veículo de manifestação da consciência. Não é a própria consciência, por isso não morre com a morte. Ele não é a própria consciência. Então a consciência não morre com a morte do corpo físico. Tá bom? Eu sei que são questões meio difíceis, assim, diferentes daquilo que a gente está acostumado, mas a ideia é essa. A ideia é trazer um pouco de luz aí, pra gente mudar um pouco essa percepção sobre nós, sobre a vida, sobre o karma, sobre as coisas que nos acontecem, e para que a gente aprenda a conhecer e manipular até de certa forma e nos proteger também dessas energias que nos circundam e que nós mesmos emitimos e estamos recebendo como retorno. Então esse é o objetivo aqui, né? Que a gente evolua, que a gente diminua nossas emoções aí complicadas, que a gente se harmonize com os espíritos conflitantes, que estão na nossa própria família mesmo, né? Estão mais próximos do que a gente pensa. E que a gente gere bons exemplos, que a gente aprenda e ensine. Esses são preceitos também da ABPR, eu também sou psicoterapeuta reencarnacionista. E esses são preceitos também da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Muito desse livro aqui também tem preceitos da ABPR, é importante falar também. E são conhecimentos maravilhosos que a gente precisa para acelerar a nossa evolução e para de fato ter na prática essa evolução espiritual. Tá bom, meus amores? Eu vou encerrar com uma mensagem aqui para nós. Quero agradecer a tua participação. Você é muito importante, tá? Para mim, você é muito importante para Deus, para os mentores. Você recebe sempre muito amor, carinho e atenção. Lembre-se disso, tá bom? Então vamos ver qual é a mensagem. A cruz. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. É uma das cartas do baralho cigano. Então este é o anúncio de vitória e salvação. As forças do destino indicam a certeza da ascensão, do progresso, da felicidade e das recompensas após um período de lutas e sofrimento. A cruz traz a conquista, o mérito, a solução e o tesouro interior que será encontrado para vencer qualquer dificuldade. Que bom, né? Lembra que saiu aqui no livro falava sobre isso? Da gente tirar tudo isso, essas máscaras, essas personalidades que a gente acaba criando, para que a gente encontre essa luz dentro de nós mesmos. E quanto mais a gente tiver a coragem de olhar para isso, de mudar as nossas inferioridades, de
fazer, construir um futuro diferente, mais a gente vai reconhecer essa luz que já está aqui dentro de nós, tá bom? Muito obrigada pela tua participação aqui, é uma honra, é um prazer ter você aqui comigo. Saiba que você recebe, eu recebo com muito carinho, né, a sua atenção, e eu emano para você todo o amor, toda a luz dos seus mentores, dos meus mentores, de Deus, que você possa se sentir aí abraçado agora, sabe? Aquele calorzinho gostoso, que você possa sentir que você não está sozinho, que você está abraçado, que essa caminhada não é fácil, mas que juntos a gente vai mais longe. Então saiba que você não está sozinho, não está sozinho, tá bom? Fica com Deus. E eu vou terminar com a frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, é a minha também, né? Aceita que dói menos. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.